Olá, queridos estudantes do 9º ano do Estado de Rondônia. Sejam todos bem-vindos para mais uma aula de ensino religioso. Eu sou o professor Luciano e juntos estaremos analisando uma temática bem importante na aula de hoje. Vamos ver então qual é essa temática? Vamos lá? Olha só, para a aula de hoje sobre cidadania e convivência, iremos analisar o que é a Declaração dos Direitos Humanos. Pessoal, olha só, essa Declaração dos Direitos Humanos, ela direciona, ela garante alguns direitos básicos aos seres humanos, a nós, e ela foi adotada pela Organização das Nações Unidas, a ONU, em dezembro de 1948. E isso quer dizer o quê? Que essa declaração, ela garante alguns direitos básicos aos seres humanos. Direitos básicos esses, olha só, o nome é Declaração dos Direitos Humanos e do Cidadão. Então, dentro desse conceito, esses direitos garantem uma vivência saudável enquanto nós, seres humanos, e enquanto seres assim dotados de cidadania, exercemos a nossa função perante a sociedade. Então, a nossa aula de hoje gira em torno dessa declaração. Iremos ver alguns pontos que diz respeito à declaração, para a gente analisar e refletir dentro do cenário da qual a gente está inserido. Então, olha só. Direitos humanos. Quais são os direitos que estão garantidos por lei dentro dessa Declaração dos Direitos Humanos? Olha só. Todos nascemos livres e somos iguais em dignidade e respeito. Pessoal, o simples fato de nós nascermos livres e não escravizados já está garantido por lei ali dentro dessa Declaração dos Direitos Humanos. Todos somos livres e nascemos iguais, ou seja, não deve haver nenhuma diferença entre os seres humanos. Todos devemos ser tratados de forma igual. O outro ponto que o texto apresenta é o seguinte, olha só. Todos temos direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal e social. Isso está garantido por lei. Todos temos o direito à vida. Todos temos o direito a termos liberdade e também termos segurança. Então, querendo ou não, isso é garantido por lei. Pessoal, por que a gente está trabalhando isso? Porque dentro dessa Declaração dos Direitos Humanos, entra também a questão da religiosidade, que é um ponto que nós vamos ver mais para frente, ou seja, é assegurado a todos o direito de exercer a sua vida espiritual. E isso é muito importante, porque independente se você seja católico, evangélico, ou espírita, ou qualquer outra denominação religiosa, você pode exercer a sua espiritualidade, onde quer que você esteja, porque isso está assegurado por lei. Porque a Declaração dos Direitos Humanos garante também a questão da religiosidade do culto, como a gente vai ver daqui a pouco. Continuando, olha só. Outro conceito que ela vai nos apresentar. Todos temos direito de resguardar a casa, a família e a nossa honra. Ou seja, todos temos o direito de termos, além da segurança, temos o direito de cuidar daquilo que é nosso, do nosso patrimônio. Também temos direito a um trabalho digno e bem remunerado. Pessoal, quando a gente estuda a história, vamos pegar, por exemplo, a história do Brasil, que vocês já devem estar estudando aí no 9º ano, querendo ou não, quando fala a questão do trabalho, em épocas passadas havia escravidão, mas também havia situações das quais o Estado não garantia algumas seguranças ao trabalhador, somente ao empregado, ou seja, ao patrão. Então, o trabalhador não tinha algumas leis que
que o amparasse. Mas agora, com a Declaração dos Direitos Humanos, cria-se direitos voltados para o trabalhador, ou seja, todos temos o direito ao trabalho digno, mas que também sejamos bem remunerados. Isso está garantido agora por lei. Então, querendo ou não, o patrão não pode dizer: eu não conheço essa lei, eu não vou garantir um salário mínimo para você. Não, se ele fizer isso, ele está errado, porque é algo que já está instituído por lei e todos devemos saber disso. Além disso, olha só, o próximo item é: todos temos direito ao descanso. Aquilo que a gente faz durante os finais de semana. Antigamente não era assim. Quando você estuda, por exemplo, ali na Revolução Industrial, o surgimento das indústrias ali por volta do século XIX, meados do século XVIII, século XIX, se vê muito bem que naquela época as pessoas trabalhavam praticamente de domingo a domingo, não tinha momentos para descanso. Quando a gente estuda a Revolução Industrial, a gente percebe ali, geralmente as pessoas trabalhavam 16 horas por dia, de segunda a sábado, e no domingo, que era o dia que as máquinas paravam, as máquinas trabalhavam dia e noite durante a semana. E no domingo era feita a manutenção das máquinas. E quem fazia essa manutenção? Os próprios operários. Então poderíamos dizer que eles trabalhavam de domingo a domingo. Hoje em dia não. A lei garante um direito ao descanso. Ou seja, a gente trabalha de segunda a sábado e temos o domingo para descansar. Além disso, a lei garante também lazer. Temos aí, onde quer que você esteja, temos locais para o lazer, praticar esportes, fazer corridas, caminhadas, jogar futebol, vôlei, o que quer que seja. E também o trabalhador, ele tem direito às férias. Todo trabalhador tem direito às férias, ou seja, é uma conquista que foi dada a todos os trabalhadores. E isso é muito importante para a nossa sociedade, porque é uma forma que as pessoas têm de se sentirem valorizadas, terem um bom emprego, terem um bom salário, terem férias garantidas, ter dias para descanso, porque ninguém, como diz o ditado, ninguém é de ferro, ninguém consegue trabalhar 24 horas por dia, de segunda a segunda. Temos que descansar o corpo, porque o corpo não é uma máquina. O corpo ele necessita de descanso. E isso é fundamental. E isso só foi possível graças a essa Declaração Universal dos Direitos Humanos. Porque, como eu já falei, houve épocas em que as pessoas mais simples não tinham seus direitos garantidos, só os ricos, os patrões, os empresários. Então, essa declaração veio para suprir a necessidade e a carência de um povo que precisava de assistência. Outro ponto que a gente destaca dessa declaração é o seguinte, olha só, vamos continuar lá? Todos temos direito à saúde e à assistência médica hospitalar. Pessoal, o Brasil é um dos poucos países no mundo, olha só, a gente fala, muitas vezes a gente reclama da nossa saúde aqui do SUS, no Brasil, mas o Brasil é um dos poucos países no mundo que dá condições da pessoa ser atendida de forma gratuita. Existem países que não é dessa forma, que se você fica doente, você recebe um atendimento médico, você tem que pagar por aquele atendimento. Então, o Brasil é um dos poucos países no mundo inteiro que tem o SUS que garante a assistência médica e hospitalar de forma gratuita, mas infelizmente peca em algumas situações, mas temos o SUS que garante o direito de todos terem saúde e além disso uma assistência médica e hospitalar. Outro ponto que a gente pode destacar é o seguinte, todos temos direito à instrução, à escola, a arte e a cultura. Conforme as leis do nosso país, a nossa Constituição também, ela garante que todos
crianças e jovens, elas têm que estar na escola, ou seja, todos temos direito à educação. Eu tive direito, você tem direito. Se disser que você não tem direito algum à educação, se alguém disser isso, essa pessoa está profundamente enganada, porque todos nós temos direito, isso está na lei, na nossa Constituição Federal, isso está também na Declaração dos Direitos Humanos, todos temos direito à educação, temos direito à cultura, temos direito à arte, ou seja, que esses conceitos da cultura, da arte, tudo aquilo que engloba, seja parte também da nossa vivência. Então, temos que ter direito à educação, temos que ter direito à cultura, para conhecermos, aprofundarmos ainda mais os nossos conhecimentos e também dentro da arte, do campo, quando a gente fala da arte, é do teatro, do cinema, da música, tudo isso é arte, então todos temos direito também a uma vivência da arte, e isso está garantido em lei. Continuando, vamos lá? Todos temos o direito ao amparo social, na infância e também na velhice. Pessoal, quando a gente fala em amparo social, a gente sempre pensa, por exemplo, na infância, orfanatos, ou na velhice, asilos, não é somente isso. Eles são importantes sim, mas não é somente isso, porque quando fala todos temos o direito ao amparo social. Se a pessoa, por exemplo, ela mora em uma área que não tenha muita assistência, que não tenha assim uma saúde que ela possa dispor ali daquela região, muitas vezes tem programas sociais que vão ao encontro dessas famílias e fazem com que as crianças sejam acompanhadas para ver se elas estão bem nutridas ou se elas estão mal nutridas, se elas têm alguma doença. Então são os amparos que a sociedade disponibiliza para que essas crianças estejam amparadas e sejam acompanhadas. Caso elas necessitem de tratamento, elas serão encaminhadas por essas pessoas que fazem um trabalho social, tanto para criança como para idosos. E isso é muito importante nas sociedades, principalmente nas regiões mais distantes, que a gente chama das áreas periféricas das cidades, que essas pessoas também têm os seus direitos garantidos. Ou seja, se a mãe passa por necessidade, ela tem por direito ser amparada, ela e seus filhos. Também os idosos, se passam por necessidade, eles têm o direito a um amparo social. E quem faz isso, geralmente, são pessoas que desenvolvem essa questão do trabalho social dentro das sociedades, que é fundamental para que todos tenham os seus direitos garantidos. Continuando na leitura do texto, vamos ver outras leis que nós temos como amparo. Todos temos direito à organização popular, a nos organizar enquanto população. Todos temos direito também a uma organização sindical que luta pelo direito do trabalhador e também a uma vivência política. Pessoal, quando se fala de política, não é só os políticos que fazem a política. Somos nós, sociedades. Nós temos que exercer a nossa cidadania, não somente através do voto, mas lutando para que os nossos direitos sejam, aqueles direitos que já são garantidos por lei, sejam mantidos, e se houver alguma necessidade de se acrescentar alguma lei, que ela seja criada para que todos possamos ter acesso à educação, à saúde pública, à segurança, ao lazer e tantos outros benefícios que muitas vezes a gente tem e não conhece. Outra lei que a gente tem direito, olha só, que é amparada por lei, todos temos o direito à informação, mas a informação verdadeira e correta, não é aquelas falsas informações, e que para isso acontecer, é necessário que a gente saiba distinguir
uma informação falsa de uma correta. E isso só é possível através de uma boa educação. O que também temos direito? Todos temos o direito de ir e vir, de mudar de cidade, de estado ou país. Se a sua família acha que é necessário mudar de cidade, de região ou de país, ela tem o seu direito. Isso é algo que as pessoas fazem constantemente, mudar de endereço, mudar de cidade, mudar de estado. Então, isso é algo que a gente não pode ser impedido, mas que muitas vezes, para que isso aconteça, é necessário que nem, por exemplo, os vistos que a gente tanto ouve falar. Quem quer ir para os Estados Unidos, por exemplo, morar lá, tem alguns critérios. No Brasil também tem critérios para pessoas de fora virem morar. Então, todos os países têm os seus critérios e a gente tem que seguir aquilo que a carta deles manda. Outra lei que a gente tem garantida aí nos direitos humanos é o seguinte: todos temos o direito de não sofrer nenhum tipo de discriminação, seja através da cor, seja através da raça, seja através da opção religiosa ou qualquer outra forma de discriminação. Então, todos temos o nosso direito de não sofrer nenhum tipo de discriminação. Então, se a gente souber de alguém que esteja passando por uma situação dessa, essa pessoa, ela tem o seu direito garantido, ou seja, ela não pode sofrer nenhum tipo de discriminação. Ninguém pode ser torturado ou linchado. Todos somos iguais perante a lei. Ninguém pode ser arbitrariamente preso ou privado de seu direito de defesa. Pessoal, quando se fala em liberdade, é um ponto bem específico, porque todos temos o direito à liberdade. E quando é retirada a liberdade de alguém por injusta causa, isso é um erro gravíssimo. Isso não deve acontecer. Só pode ser retirada a liberdade de uma pessoa se de fato ela cometeu algum crime. Só que aí ela deve ser julgada não pela população, que muitas vezes acontece que a população vai acabar linchando ela, mas ela deve ser julgada conforme as leis. Ah, mas às vezes a lei erra, a lei ampara aquela pessoa, mas é o que está na lei, pessoal. Então, querendo ou não, a gente tem que seguir o que está na lei. Outro direito que nós temos é o seguinte: toda pessoa é inocente até que a justiça baseada na lei prove o contrário. Olha só, a justiça e não aquilo que eu quero ou que as pessoas que moram na minha rua querem. Conforme eu acabei de ler, vamos linchar uma pessoa. Não. Toda pessoa é inocente até que a justiça baseada na lei venha provar o contrário. E todos temos o direito de pensar, de nos manifestar, de nos reunir e olha só, todos temos o direito de crer em Deus, dentro de uma visão do cristianismo, em Alá, dentro de uma visão do islamismo, Buda, dentro do budismo. Pessoal, todos nós temos o direito de crer. Por exemplo, quando a gente estuda lá na história que os europeus vieram para o Brasil, e lá eles tentaram impor a sua religião àqueles que eram considerados índios, ou seja, eles não permitiam que os índios naquela época, que eles chamavam os índios, cultuassem os seus deuses. Então eles queriam que o Deus do cristianismo fosse cultuado, só que para aqueles que habitavam aqui era um Deus estranho, ou seja, eles não tiveram a sua liberdade de crer dentro da sua espiritualidade. Outro ponto que a gente destaca aqui é o seguinte, vamos lá? Todos temos direito ao amor e aos frutos do amor.
todos temos o dever de respeitar e proteger os direitos da comunidade. E todos temos o dever de lutar pela conquista e pela ampliação dos nossos direitos, tá? Temos os direitos garantidos, mas podemos garantir ainda muito mais para que as pessoas se sintam amparadas e protegidas por lei. E isso é fundamental dentro da nossa sociedade. Pessoal, olha só, a aula está acabando, mas como vocês sempre sabem, a partir da aula a gente prepara umas atividades para vocês e respondam de forma correta, ok? Tchau, tchau, pessoal!